Toda vida tem um limite. Um momento que divide o antes do depois. Um ponto sem retorno que muda tudo. A minha cheirava a aço frio, graxa de motor e um traço fugaz, quase etéreo, do perfume de lavanda que a mãe da minha ex-namorada usava. Meu nome é Luca. Tenho 23 anos. E, até então, minha vida fluía como uma estrada rural. Simples, linear, sem muitas curvas. Trabalho em uma oficina nos arredores da cidade. Um pequeno reino de parafusos. Cabos e telas de diagnóstico cuspindo códigos. Minhas mãos sempre carregam a marca do meu ofício. Uma pátina escura incrustada sob minhas unhas. Uma tatuagem invisível que diz quem eu sou. Conserto coisas, carros principalmente. Mas, na verdade, qualquer mecanismo emperrado me chama. Uma dobradiça enferrujada. Um parafuso arrancado. Um motor travado. É uma obsessão, uma necessidade visceral de colocar o caos de volta em ordem. Minha vida fora da oficina era igualmente precisa, quase monótona. Eu morava num estúdio em cima da garagem. Um lugar espartano, com uma cama, uma mesa e um sofá velho que já tinha visto dias melhores. Meus dias seguiam um ritmo previsível. Trabalho, um jantar no micro-ondas, metade de um filme com a tela rachada, depois dormir. A solidão não era um fardo. Era como um cobertor velho, mas quente. Um pouco puído, mas familiar. Por um ano, Julia havia colorido aquele cinza. Estávamos juntos. Um experimento para quebrar minha rotina controlada. Mas como costuma acontecer aos 20 anos, nosso relacionamento havia se dissolvido silenciosamente, desaparecendo em uma memória distante. Permanecemos naquela área cinzenta, que as pessoas chamam de bons relacionamentos. Um aceno se nos cruzávamos, silêncio para o resto. Então, num sábado no final de outubro, o telefone tocou, quebrando o silêncio da minha garagem. Era a Julia. Sua voz estava trêmula, ofegante, como se estivesse com pressa. Ela não estava ligando para nós, Luca. Desculpe incomodá-lo. Ela disse. E na minha mente, eu a vi mexendo uma mecha de cabelo. Um tique que ela nunca havia perdido. Há um problema na casa da minha mãe, Sofia. Um cano estourado no porão. É um desastre. Não encontraremos um encanador antes de segunda-feira. Fiquei parado, com o zumbido de um compressor ao fundo. Lembrei-me de Sofia, a mãe de Julia, como uma figura elegante, quase evasiva. Durante os poucos jantares de família a que compareci, uma mulher que carregava sua beleza com uma graça discreta. Os olhos cheios de uma melancolia que nunca explicava. Ela havia se separado recentemente do marido. Um detalhe que Julia me confidenciara com um misto de amargura e dor. A casa grande deles, no final de uma avenida ladeada por tilhas, agora pertencia somente a ela. Posso dar uma olhada? E perguntei, com a voz mais confiante do que me sentia. Envie-me o endereço, mas eu já sabia. Entrei na minha velha van, o motor engasgando como um velho fumante, e dirigi em direção ao bairro residencial. Era um mundo à parte do meu. Vilas arrumadas, jardins com crisântemos outonais. O ar com cheiro de grama cortada. A casa de Sofia se destacava por sua leve sensação de abandono. Folhas espalhadas pelo gramado. Uma persiana ligeiramente torta. Sinais de um equilíbrio frágil, como um relógio que parou de funcionar. Estacionei e, ao sair, a porta se abriu. Sofia estava lá na porta, e por um momento ela sentiu o garoto estranho ao meu lado novamente. Julia. Ela usava um suéter de cachemir cinza pombo e jeans simples, mas os usava com uma elegância que transformava tudo em haute couture. Ela tinha 41 anos, mas o tempo parecia mal tê-la tocado, deixando apenas um traço de preocupação em suas feições. Luca, obrigada,
disse ela. Sua voz era mais calorosa e calma do que a de Julia ao telefone. Eu não sabia para quem mais ligar. Sem problemas, senhora, respondi, sentindo-me deslocada. Minha caixa de ferramentas, pesada como uma âncora, me guiou pela casa. Um lugar que cheirava a papel velho e cera de limão. Chegamos à porta do porão e o borbulhar da água já podia ser ouvido. Quando ela a abriu, uma onda de umidade nos atingiu. O porão era um lago. A água chegava aos nossos tornozelos, fria e turva. Um cano de cobre, encrustado pela idade, jorrava um jato violento contra a parede. Caixas de papelão derretiam. Móveis velhos flutuavam como destroços. Sofia suspirou, um som que parecia ter acabado. Já faz 1 hora que está assim. Fechei a válvula principal, mas não adiantou. Já concordei mentalmente com o problema. É a tubulação de alimentação. Antes do parquímetro, preciso fechar a válvula da rua. Ela me olhou, confusa, como se eu estivesse falando em código. Naquele momento, ela não era a mulher sofisticada de que eu me lembrava. Estava simplesmente sobrecarregada, vulnerável. Voltei para fora, encontrei o bueiro na calçada e, com uma chave inglesa, cortei o fluxo. O fluxo no porão diminuiu para um fio d'água e depois para o silêncio. Quando voltei, Sofia ainda estava lá, olhando para aquele lago escuro, como se fosse o fim do mundo. Agora vem a parte difícil, eu disse. Mas para mim. Tirei os sapatos e as meias. Arregacei a calça jeans e entrei na água gelada que me mordeu os tornozelos. Cheguei ao cano. A corrosão o havia corroído. Voltei. Peguei minhas ferramentas. Cortei a parte quebrada. Preparei um novo pedaço de cobre. Apliquei fluxo e soldei. O mundo se reduziu à chama do maçarico, ao cheiro metálico de estanho derretido. A precisão do trabalho. Era meu elemento, minha ordem. Acabou. O silêncio era completo, quebrado apenas pelo pingar da água da minha calça jeans. Virei-me e Sofia estava lá, encostada no batente da porta, me observando. Seu olhar era indecifrável, não apenas de gratidão, mas algo mais profundo, como se ela visse algo em mim que eu nunca havia demonstrado. Pronto, eu disse, seco. Precisamos deixar a solda secar, antes de ligar a água novamente e depois esvaziar tudo. Ela assentiu lentamente. Obrigada, Luca. Não sei o que eu teria feito. Ela subiu para a cozinha, deixando pegadas molhadas. Eu me senti deslocado. Um trabalhador sujo em uma casa que parecia um museu. Espere, ela disse. Deixe-me fazer um café para você. Você vai congelar. Eu estava prestes a recusar, a retornar ao meu mundo de raios e solidão, mas seus olhos me prenderam. Havia algo naquele olhar, um convite que ia além da polidez. Café está ótimo, eu disse. Na cozinha, o aroma de café se misturava ao de umidade. Ela me entregou uma xícara e nossos dedos se tocaram. Foi um instante, mas ela sentiu um choque, como um circuito se fechando. Sentamos à mesa em silêncio. Então, em voz baixa, ela começou. Meu marido cuidava dessas coisas. Quando ele saiu, não deixou apenas uma cama vazia. Deixou buracos por toda a parte. Um cano quebrado. Uma lâmpada queimada. Silêncio. Ele fez uma pausa. Você não espera que silêncio é a coisa mais pesada? Non dissi nulla. Non cercava soluzioni. Solo qualcuno che ascoltasse. Mi sento ridicola. Continua com um sorriso amaro. Uma donna adulta que está em crise por um pó d'água. Non è ridicolo, disse. Le cose si rompono. È normale. Mi guardò. E per la prima volta il suo sguardo non era distante. Era diretto. Come se mi vedesse davvero. E tu le aggiusti, disse piano. Le cose rotte. Rimanemmo lì. E sotto quelle parole semplici sentì un legame nascere, come una vite che trova la sua filettatura.
Quando me ne andai, insistette per pagar-me. Você prepara o prato. Era uma oferta inesperada, e a perspectiva da minha cena solitária mi colpì come un pugno. Va bene, disse. Quella notte pensai a Sofia, ai suoi occhi, alla sua voce, al modo in cui il maglione le scivolava sulla spalla. Senti un calore, un'attrazione che non era solo curiosità. Era pericoloso, lo sapevo, ma era anche l'unica cosa che avesse scosso la mia vita da mesi. Il giorno dopo, la casa profumava di arrosto. Mangiammo in cucina, parlammo. Le raccontai del mio sogno di aprire uma oficina de carros antigos. Ela me ouvia com uma intensidade que me fazia sentir importante. Perguntei sobre seus livros, seu trabalho como professora. Seus olhos brilhavam enquanto ela falava de poesia. Éramos dois universos diferentes. O meu de aço e graxa, o dela de papel e tinta. Mas naquela cozinha eles se tocavam. Aquele almoço foi o primeiro de muitos. Desculpas não eram mais necessárias, mas ainda as inventávamos. Um portão rangendo, uma janela que não fechava direito. Pequenos reparos que eram nossas desculpas. Eu chegava aos sábados, trabalhava por 1 hora. Depois, conversávamos por horas. A casa estava perdendo o ar de abandono, e eu sentia que estava fazendo mais do que consertar encanamentos. Eu estava preenchendo os vazios dela, e ela os meus. A tensão entre nós crescia, sutil, mas inegável, como um cabo elétrico sob pressão. Olhares que se demoravam demais, toques que não pareciam casuais. Um dia, enquanto eu lhe mostrava como reorganizar uma gaveta, fiquei atrás dela, minhas mãos nas dela, para guiá-la. Senti o calor das suas costas, o cheiro dos seus cabelos. Meu coração disparou, um motor acelerando. Ficamos suspensos. O tempo parou. Então me afastei. Ninguém ela falou, mas o ar havia mudado. A linha invisível havia sido tocada. Uma batalha se travava dentro de mim. Minha razão gritava que era loucura. Ela é a mãe da minha ex, 20 anos mais velha que eu. Mas outra parte de mim via uma mulher que me fazia sentir viva. Uma conexão que parecia certa. Num sábado de novembro, sob chuva torrencial, encontrei-a na sala de estar, com um livro aberto no colo, lágrimas escorrendo pelo rosto. Sofia, eu disse suavemente, e ela rapidamente as enxugou, surpresa. Desculpe, Luca, é só um dia ruim. O que houve? Perguntei, aproximando-me. Ela balançou a cabeça. Hoje seria meu aniversário de casamento. Sentei-me em frente a ela, a chuva tamborilando nas vidraças. Ela falou do seu casamento, do seu fim, não com raiva, mas com um profundo cansaço, de sonhos desfeitos, de solidão, de um futuro imprevisto. Eu escutei sem oferecer soluções. Não havia canos para soldar, apenas uma dor para compartilhar. Quando terminou, o silêncio era pesado, mas vivo. Obrigada, ela sussurrou. Levantei-me, fui até ela e peguei sua mão. Estava fria. Apertei-a, e ela olhou para cima. A distância entre nós diminuiu. Ela encurtou. Eu a beijei. Um beijo hesitante. Uma pergunta. Ela respondeu com um suspiro. Um leve movimento em minha direção. Suas mãos roçaram meu rosto e o beijo se aprofundou. Não era apenas paixão, era reconhecimento. Um ponto sem retorno. Nos separamos sem fôlego. A realidade nos atingiu. Luca! Seu rosto sussurrou, entre o medo e a admiração. Eu sei, eu disse. Eu sabia que tudo tinha se tornado mais complicado, mas também mais real. Daquele dia em diante, nossas visitas não precisavam mais de desculpas. Elas se tornaram nosso segredo. Um mundo fechado naquela casa. Os sábados se estendiam até a noite. Os reparos deram lugar a jantares juntos. Filmes no sofá. Conversas noturnas. Ela descobriu sua inteligência, seu humor, sua força oculta e, eu acho,
encontrou em mim uma estabilidade que não esperava. Éramos felizes, mas a felicidade tinha uma sombra. Vivíamos com medo de sermos descobertos. Cada carro que diminuía a velocidade, cada telefonema inesperado era um arrepio de pânico. Nosso relacionamento era uma bolha frágil, e o mundo exterior, com seus julgamentos, podia fazê-la explodir. Certa noite na cozinha, enquanto ela preparava o chá, olhei. "O que você está pensando?" perguntou ele. "E que estranho isso", admiti. "E como eu queria não estar em nenhum outro lugar." Ele colocou a mão no meu peito. Eu também não. Então, o som de uma chave na porta. Congelamos. Julia sussurrou para Sofia. Seu rosto empalideceu. Ela deveria voltar amanhã. "Mãe, você está em casa." A voz de Julia soou da entrada. Sofia me empurrou em direção ao escritório. "Entre aqui." Silêncio. Aproximei-me, meu coração disparado. Ouvi os passos de Julia na cozinha. "Oi, querida, que surpresa!" disse Sofia, com a voz calma, mas tensa. "Achei que você voltaria amanhã." "Minha reunião foi cancelada", respondeu Julia. Fiquei parada na escuridão, cercada por poeira e papel velho. Suas vozes abafadas falavam normalmente, mas para mim, cada palavra era uma faca. Eu me sentia como uma ladra, um segredo sujo. A realidade me atingiu. Não era só entre mim e Sofia. Lá estava Julia, a garota que eu amara, e eu a estava traindo. A culpa, a princípio um sussurro, agora gritava. Conversaram por uma eternidade. 20, talvez 30 minutos. Então, Julia disse: "Estou cansada. Vou dormir. Te vejo amanhã, mãe." Ela ouviu os passos dele na escada. A porta do escritório se abriu. Sofia estava pálida. "Ela se foi", sussurrou. "Você precisa ir", disse ela sem olhar para mim. Saí pela porta dos fundos. Luca disse, agarrando meu braço, com a voz embargada. "Sinto muito." "Não é sua culpa", respondi. "Mas foi culpa nossa." A semana seguinte foi silenciosa. Eu não liguei nem ela. Minha rotina voltou, mas a solidão agora era uma prisão. No supermercado, conheci a vizinha deles, a senhora Rossi. "Luca, certo? Sempre na casa da Sofia, resolvendo as coisas", disse ela com um sorriso que escondia a curiosidade. "Ela tem sorte de ter um cara tão prestativo." Suas palavras eram um aviso. As pessoas viam, conversavam. Na sexta-feira à noite, Sofia ligou. "Podemos nos encontrar?" "Amanhã no parque, perto do rio." Eu sabia o que ela queria dizer. Encontrei-a em um banco, o céu cinzento. "Não podemos continuar", disse ela. As palavras me feriram profundamente. Naquela noite com Julia, enquanto você estava no estúdio, senti uma vergonha profunda. Eu estava mentindo para ela. E não era uma mentira pequena. Era uma traição. "Não me importo com o que as pessoas pensam." Eu disse. "Eu me importo." Ela respondeu, olhando para mim. "Tenho 41 anos, Luca. Minha vida está em pedaços. Você é a coisa mais linda que já me aconteceu. Mas também é uma complicação que não posso me dar ao luxo de ter. Preciso de estabilidade. Não de segredos. Não posso perder minha filha." Então perguntei, sabendo a resposta. "Temos que parar." Foi a escolha madura e dolorosa dela. "Eu entendo", eu disse com a voz rouca. "Adeus, Luca", ela disse, e foi embora sem olhar para trás. Eu a vi desaparecer. Um buraco no meu peito, que nenhuma ferramenta poderia consertar. Os dias seguintes foram cinzentos. A rotina me sufocava. Eu me joguei no trabalho. Um sábado, encontrei um livro de poemas que Sofia tinha me emprestado. Ela o abriu, com uma linha sublinhada. "Amar não é olhar um para o outro, mas olhar juntos na mesma direção." Sorri amargamente. Eu queria agarrar o presente. Ela estava protegendo o futuro. Aquela experiência tinha me mudado. Algumas coisas quebradas não podem ser consertadas,
Você aprende a conviver com elas. Coloquei o livro em uma prateleira, um pequeno monumento a um tempo secreto. Às vezes, passando pelo bairro dela, olho para a casa dela. Ela agora está cuidada em paz. Espero que ela também esteja. E às vezes, na minha mente, estou de volta à porta da cozinha dela, ouvindo a sua voz. Entre, sou só eu. E a minha resposta silenciosa ecoa. Era exatamente o que eu queria, mesmo que tenha acabado. Mesmo que tenha doído. Sou grata. Me ensinou que mesmo o que não dura, pode nos mudar para sempre. E essa é uma reparação que ninguém jamais poderá desfazer.